Minhas amigas e meus amigos, estou de volta e às vezes é para falar de assuntos não muito agradáveis, mas há que se falar. Hoje eu quero falar sobre o coronavírus. Como já era de se esperar, o primeiro caso do Covid-19, que é o novo nome dado ao coronavírus, chegou ao Brasil vindo da Itália. Ainda não é possível ter a ideia de quantos possíveis casos ou pacientes portadores do vírus aqui já desembarcaram. Uma vez que é preciso que fique claro, o período de incubação pode chegar até 14 dias, portanto, sem ter um diagnóstico comprovado. Verdadeiramente, eu quero deixar isso muito claro, não há nenhum motivo para alarmes, nada alarmista, nada. Contudo, é preciso que fique claro que há motivos, sim, para alertas. Certamente, gente, o Brasil sempre foi um alvo muito importante, uma vez que é um país de escolha para o turismo, além de ter uma enorme ligação com a Europa e vice-versa, Europa com o Brasil com a Europa, motivada principalmente, além do turismo, motivado pelas inúmeras empresas que trabalham entre si e que enviam frequentemente os seus executivos visando, obviamente, as viagens de negócios, as viagens empresariais. São Paulo, por sua vez, por ser a locomotiva do país, nós sabemos disso, 50 e tantos por cento de todos os negócios estão aqui em São Paulo, é uma cidade empresarial, recebendo centenas destes empresários diariamente vindo dos quatro cantos do mundo. Muito bem. Alguns números também de São Paulo podem ser anotados aqui para imaginar a grandiosidade e por que nós precisamos ter cuidados. O município de São Paulo, já falei isso em outros tempos, possui cerca de 13 milhões de habitantes. Nas cercanias de São Paulo, nós vamos encontrar o aeroporto de Guarulhos, que possui mais de 30 mil funcionários trabalhando diariamente, e neste aeroporto circulam por dia aproximadamente 250 mil pessoas, indo e vindo dos quatro cantos do Brasil, do mundo, etc. Fora as pessoas que, evidentemente, estão lá aguardando passageiros ou levando passageiros. Também vale lembrar que, não muito longe daqui, do centro de São Paulo, coisa assim de provavelmente uns 60 quilômetros, ainda existe o aeroporto de Viracopos, ali na altura, se chama em Campinas, né? Com vários voos internacionais. Fora a questão dos aeroportos, nós ainda temos a rodoviária do Tietê, onde circulam diariamente cerca de 90 mil pessoas, olha o contingente de pessoas, 90 mil pessoas, e ainda, por dia, né? E ainda não esquecer que a rodoviária ainda recebe ônibus vindos de turistas, vindo de 4, 5 países da América Latina. Fora isso, ainda existe uma interligação por meio de ônibus que liga a rodoviária do Tietê e o aeroporto de Guarulhos. Por que eu estou falando isso? Porque, evidentemente, são esses números e essas ligações ou interligações que tornam o nosso país, ou o nosso município, pelo menos, com uma certa vulnerabilidade. Também eu gostaria de lembrar um fato assim que eu diria terrível, terrível. A cidade de São Paulo possui mais ou menos cerca de 34 mil moradores de ruas. Há estatísticas que falam até em 50 mil moradores de ruas, todos, sem dúvida nenhuma, expostos a toda sorte de agruras, que vão desde as drogas, à fome, às agressões, os assassinatos, as intempéries, passando por doenças infecto-contagiosas, isso é muito importante, e muito mais. Isto posto, eu queria dizer o seguinte: onde está o prefeito de São Paulo? Esta é a minha pergunta.
com tantos números, tantas dificuldades, tanta gente exposta, eu pergunto, você talvez até possa me dizer, acho difícil a sua resposta, onde está o prefeito de São Paulo e o seu respectivo secretário de saúde, secretário de ambiente, secretário sei lá do quê, qualquer coisa, mas onde está o gestor de São Paulo que ainda não veio a público para tranquilizar a população paulistana? Porque quando você recebe uma notícia de que chegou o vírus no Brasil, advindo da Itália, por exemplo, e sabendo que existe um turismo muito grande entre esses dois países, sabendo que italianos vêm de lá para cá, brasileiros vão daqui para lá, numa corrente assim quase que diária, quase não, certamente diária. Então, isso deixa a população um pouco assim, balançando. Então, eu repito, onde está o prefeito de São Paulo, que ainda não veio a público para tranquilizar a nossa população, tranquilizar todos nós do município de São Paulo, mostrando claramente e por que ele precisa vir. Não para tranquilizar, mas tranquilizar de que maneira? Ele precisa mostrar de forma muito clara para a população paulistana que ele está tomando medidas já há algum tempo de prevenção, que ele tem planos estabelecidos para a prevenção que devem, sem dúvida nenhuma, serem aplicados imediatamente, para que possa ser evitado o quê? Um mal maior. As perguntas que eu faço, assim, rapidamente, o prefeito ainda não respondeu. Os postos de saúde municipais já estão preparados, aptos para receberem, se for o caso, demandas para diagnóstico. O que eu quero dizer isso? É aquele paciente, aquela pessoa que está com a gripe, está com a tosse, está com escarro, etc., que ele vai para o posto de saúde dizer, olha, eu estou com tudo isso aqui, será que é coronavírus? O médico vai ter a dúvida, então ele precisa ter preparado com os testes diagnósticos para, pelo menos, fazer a primeira triagem. Será que os postos de saúde, o prefeito de São Paulo, ele já preparou os postos de saúde para isso? Ele ainda não disse para nós se preparou ou não. Já existem, por exemplo, máscaras disponíveis para uso preventivo, aquelas máscaras tipo cirurgião usa, não pode ser qualquer uma, porque isso tem uma certa, como é que eu vou te falar, especificação. Aquela máscara, porque a gente sabe que esse vírus é transmitido por contato pessoa a pessoa. O sujeito espirra, o sujeito tosse, a saliva vai para frente. Então, essas máscaras, elas protegem, evitando que esse tipo de coisa aconteça. Nós vimos na China, em outros países, como estão sendo usados assim diretamente, rapidamente. Então, a pergunta é, já existe essa disponibilidade, quer seja por parte do governo estadual e do governo municipal? O governo municipal e o governo estadual estão falando entre si, já preparando planos de ação, de preventivos. Ninguém sabe nada porque não é divulgado pela imprensa, porque nenhum dos dois, nem o governador de São Paulo ainda veio a público e muito menos o prefeito de São Paulo. Então é importante saber tudo isso. Bom, o que fica nessa história toda? Segue o aviso: prevenir é melhor e mais barato do que remediar. Cabe a nós, a população de São Paulo, cabe a nós, e aí é nossa responsabilidade, nós não podemos nos omitir, e é o que eu estou fazendo aqui, agora, não estou me omitindo, cabe a nós exigir que o prefeito se apresente imediatamente e faça aquilo que se espera de um gestor público, que dê as informações, que tranquilize a população, que informe a população, principalmente aquelas pessoas que chegaram de viagem de algum lugar, que qualquer sinal, qualquer sintoma de uma gripe, que vá diretamente, se tiver um plano de saúde, muito bem, ao serviço privado, se não tiver, que vá imediatamente às unidades ambulatoriais, aos postos de saúde do município, para que possa ser atendido efetivo e adequadamente para poder esclarecer se ele está ou não com um problema maior.
Veja bem, gente, eu vou repetir. Prevenir é melhor e mais barato do que remediar. Não vamos nos queixar depois. E, repito, não há nenhum motivo de alarme da população, mas há motivo, sim, para ficar de olho vivo, e principalmente no gestor. Ele não pode se omitir frente a essa situação extremamente delicada. É isso aí que é a minha mensagem de hoje. Ora, se você achou interessante essa mensagem, primeiro inscreva-se no nosso canal de YouTube, sabe? Ative lá o sininho para receber as nossas notificações. E o mais importante, que você opine, critique, sugira e compartilhe comigo essas discussões. E, se possível, com outras pessoas. E de que forma? Me ajude, me dá uma mãozinha a divulgar essa matéria, repassando o endereço do nosso YouTube, canal de YouTube, para os seus amigos, para os seus familiares, enfim. Quanto mais nós divulgarmos essas mensagens, mais rápido vai chegar aos ouvidos dos gestores, que, quer queira ou não, eles são obrigados a dizer para a população: acalme-se, porque nós já estamos fazendo isso. O silêncio deles é a pior coisa que pode acontecer. Um abraço, até mais.